Leitura do livro Apocalipse das Semanas de Enoque. Não deixe de se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a crescer. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Apocalipse das Semanas de Enoque. Enoque relembrou seu discurso dizendo, a propósito dos filhos da justiça e acerca do eleito do mundo, que havia crescido de uma planta de verdade e de justiça. Eles falaram e deram a conhecer a mim, Enoque, filhos meus. Segundo o que me foi revelado todo o entendimento por uma visão celestial e pela voz dos anjos guardiões e dos santos. Nas tábuas celestiais é tudo lido e entendido. Continuou falando Enoque e disse, eu, Enoque, nasci o sétimo, na primeira semana, na época em que a justiça ainda era firme. Depois de mim, virá a segunda semana na que crescerá a mentira e a violência e durante ela terá lugar o primeiro final. Então, um homem será salvo. E quando esta semana haver acabado, a injustiça crescerá e Deus fará uma lei para os pecadores. Depois, haverá o final da terceira semana, um homem será eleito como planta de juízo justo, através do qual crescerá como planta de justiça para a eternidade. Logo, ao terminar a quarta semana, as visões dos santos e dos justos aparecerão e será preparada uma lei para gerações de gerações e um cercado depois, no final da quinta semana, uma casa de glória e poder será edificada para a eternidade. Logo, na sexta semana, os que viverem durante ela serão cegados em seu coração, infielmente, se afastarão da sabedoria. Então um homem subirá ao céu no final desta semana, a casa de dominação será consumida pelo fogo e será dispersado toda a linhagem da raiz escolhida. Logo, na sétima semana surgirá uma geração perversa, numerosas serão suas obras, mas todas estarão no erro. E no final desta semana serão escolhidos os eleitos como testemunhas da verdade e da planta de justiça eterna. Lhes será dada sabedoria e conhecimento por ser duplicado. Para eles executar o juízo arrancarão da raiz as causas da violência e nela a obra da falsidade. Depois disso virá a oitava semana, a da justiça, na qual se entregará uma espada a todos os justos para que julguem justamente aos opressores, que serão entregues em suas mãos. E ao final desta semana os justos adquirirão honestamente riquezas e será construído o templo da realeza de o Grande, em seu esplendor eterno, para todas as gerações. Após isto, na nona semana se revelarão a justiça e o juízo justo à totalidade dos filhos da terra inteira e todos os opressores desaparecerão totalmente da terra e serão lançados ao poço eterno e todos os homens verão o caminho justo e eterno. Depois disso, na décima semana, em sua sétima parte, terá lugar o juízo eterno. Será o tempo do grande juízo e ele executará a vingança no meio dos santos. Então o primeiro céu passará e aparecerá um novo céu e todos os poderes do céu se levantarão brilhando eternamente 7 vezes mais. E depois disso, haverá muitas semanas, cujo número nunca terá fim, nas quais se fará o bem e a justiça. O pecado já não será mencionado jamais. O livro de Enoque é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento, Judas, Hebreus e 2 de Pedro. Até a elaboração da Vulgata, por volta do ano 400, os primeiros seguidores de Cristo mencionavam abertamente em seus textos e o aceitavam como real. Após a Vulgata ele caiu no esquecimento. O livro de Enoque foi preservado somente em uma cópia, na totalidade, em Etiópia. Por esta razão, também é chamado de Enoque etíope. Este documento foi encontrado, incompleto, entre os manuscritos do Mar Morto. Capítulo 1 – Profecia sobre o fim dos tempos. Eis as palavras de Enoque pelas quais abençoou os eleitos e os justos que viverão no tempo da aflição, quando serão reprovados todos os maus ímpios. Enoque, o homem justo que caminha diante do Senhor, quando seus olhos foram abertos, e quando contemplou uma santa visão nos céus, fala e pronuncia. Eis o que me mostram os anjos, esses anjos me revelaram todas as coisas e me deram a inteligência do que jamais vi, que não deve ocorrer nesta geração, mas numa geração afastada. Para o bem dos eleitos foi por eles que pude falar e conversar com aquele que deve deixar um dia sua celeste morada, o Santo e Todo-Poderoso, o Senhor desse mundo, que um dia deve pôr em convulsão o pico do Monte Sinaí, aparecer em seu tabernáculo e se manifestar com toda a força de sua celeste potência. Todos os vigilantes serão surpreendidos, todos ficarão consternados, todos serão tomados pelo medo e pelo espanto, mesmo nas extremidades da terra. As altas montanhas serão sacudidas, as colinas elevadas serão diminuídas, escoar-se-ão diante de sua face como círio diante da drama. A terra será submersa e tudo aquilo que a habitar perecerá. Ora, todos os seres serão julgados, mesmo os justos, mas os justos obterão a paz. Ele conservará os eleitos e sobre eles exercerá sua clemência, então tornar-se a propriedade do Senhor Deus, e serão por ele cumulados de felicidade e bênçãos, e o esplendor da divindade os iluminará. Capítulo 33 O Altíssimo mostra a Enoque a idade deste mundo, sua existência de 7.000 anos, e 8.000 anos é o fim. E designei o oitavo dia como sendo o primeiro dia criado após a minha obra, e os 7 primeiros como sendo ciclos de 7.000, e no início dos 8.000, estipular um tempo incontável, infinito, não medido por anos, meses, semanas, dias ou horas. E agora, Enoque, todas as coisas das quais te falei, tudo o que entendeste, tudo o que viste das coisas celestes, tudo o que viste na terra e todas as coisas que escreveste neste livro pela minha grande sabedoria, todas essas coisas eu idealizei e criei do mais alto ao mais baixo, e aqui não há conselheiro ou herdeiro de minhas criações. Sou eterno e não criado por mãos e sem mudanças. Meu pensamento é meu conselheiro, minha sabedoria e minha palavra são feitas, e meus olhos observam todas as coisas como aqui são e como tremem de terror. Se viram minha face, então todas as coisas serão destruídas. Por isso usa a tua inteligência. Enoque, conhece aquele que te fala, e cuida dos livros que escreveste. Dou-te os anjos Suriel e Raguel, aqueles que te trouxeram a mim, e desce à terra, diz a teus filhos todas as coisas que te contei e tudo o que viste, do céu mais baixo até o meu trono aqui em cima, e todas as hostes, pois criei todas as forças, e nenhuma se opõe ou deixa de se submeter a mim. Todos se submetem à minha autoridade e obedecem ao meu poder, e trabalham sob meu comando.
Dá-lhes os manuscritos e eles irão lê-los e saberão que sou o Criador de todas as coisas e entenderão que não há outro Deus além de mim. E deixa-os distribuir teus manuscritos, de filho para filho, de geração para geração, de raça para raça. E dar-te-ei, Enoque, meu mediador, o arcanjo Miguel, pois os manuscritos de teus pais Adão e Sete, Enos, Quenã, Malalel e Jared, teu pai, não serão destruídos até o fim dos tempos. Revelei a meus anjos Driosh e Mariosh como mapeei a terra e ordenei que as gerações fossem preservadas, e que os manuscritos de vossos pais fossem preservados, de forma a não perecerão no dilúvio que eu lançarei sobre os homens. Capítulo 44. Profecia sobre Jesus, os tempos atuais e a perseguição aos cristãos lá. Vi então um ancião dos dias cuja cabeça estava como que coberta de lã branca e com ele, um outro, que tinha a figura de um homem. Esta figura era plena de graça, como a de um dos santos anjos. Então interroguei a um dos anjos que estava comigo e que me explicou todos os mistérios relativos ao Filho do Homem. Perguntei-lhe quem era ele, de onde vinha e por que acompanhava o ancião dos dias. Respondeu-me nessas palavras: Este é o Filho do Homem a quem toda a justiça se refere, com quem ela habita, e que tem a chave de todos os tesouros ocultos. Pois o Senhor dos Espíritos escolheu preferencialmente e deu-lhe glória acima de todas as criaturas esse Filho do Homem que viste, arrancar aqueles poderosos de seu sono voluptuoso, fá-los a sair de suas terras inamovíveis, colocar a freio nos poderosos, quebrará os dentes dos pecadores, expulsará os reis de seus tronos e de seus reinos, porque recusam a honrá-lo, de tornarem públicos seus louvores e de se humilharem diante daquele a quem todo o reino foi dado, colocará tormentos e na raça dos poderosos, forçá-los a se deitarem diante dele. As trevas tornar-se-ão sua morada e os vermes serão os companheiros de sua cama. Nenhuma esperança para eles de sair desse leito imundo, pois não consultaram o nome do Senhor dos Espíritos, desprezaram os astros do céu e levarão as mãos contra o Todo-Poderoso. Seus pensamentos serão voltados apenas para a terra na qual desejarão estabelecer sua morada eterna. E suas obras serão apenas obras de iniquidade. Colocaram suas alegrias em suas riquezas e sua confiança nos deuses fabricados por suas próprias mãos. Recusar-se-ão a invocar o Senhor dos Espíritos, expulsá-lo-ão de seus templos. E os fiéis serão perseguidos pelo nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 45. Profecia sobre o julgamento. Nesse dia, as preces dos santos subirão da terra até o pé do trono do Senhor dos Espíritos. Nesse dia, os santos que habitam no céu se reunirão e com voz unânime, rezarão, suplicarão, celebrarão, louvarão, exaltarão o nome do Senhor dos Espíritos, pelo sangue dos justos, espalhado por ele, e essas preces dos justos elevar-se-ão incessantemente ao trono do Senhor dos Espíritos, a fim de que lhes faça justiça, e que sua paciência pelos maus não seja eterna nesse tempo. Viu o ancião dos dias, sentado no trono de sua glória. O livro da vida estava aberto diante dele e todas as potências do céu se mantinham curvadas diante dele e ao seu redor. Então os corações dos santos estavam inundados de alegria, porque o tempo da justiça era chegado. A prece dos santos havia sido ouvida e o sangue dos justos havia sido apreciado pelo Senhor dos Espíritos. Assim chegamos ao término de mais um livro. Esta foi a leitura do livro Apocalipse das Semanas de Enoque. E aí, gostou do livro? Qual é a sua opinião sobre o livro? Por favor, comentem nomes de livros abaixo. Em breve postarei mais livros para vocês. E lembrem-se, conhecimento é poder. Muito obrigado a todos.